Nacional dos Municípios informa que um projeto do ICMS representa uma perda de 80 bilhões de reais por ano. Novamente conosco a Beatriz Manfredini. Beatriz, há uma grande reclamação de estados e municípios que falam inclusive em golpe, Beatriz. Falam em golpe, falam em medida eleitoreira. Marcelo, ontem a Confederação Nacional dos Municípios emitiu uma nota criticando bastante esse projeto do ICMS, que foi aprovado, agora pela Câmara e pelo Senado e segue para a sanção presidencial. O que diz a Confederação Nacional dos Municípios é que essa perda de 80 bilhões de reais aí por ano vai prejudicar principalmente as cidades de todo o país. Isso porque eles dizem que os municípios que são responsáveis pelas necessidades básicas e mais essenciais da população, então como saúde, também merenda escolar, assistência social e, por exemplo, e aí com isso, então, os municípios vão ter menos dinheiro para cuidar dessas questões. A Confederação diz ainda que o preço de combustíveis, de energia elétrica, que eles não vão baixar para o consumidor ou que vão baixar muito pouco. Então, que essa é uma medida puramente eleitoreira e que não faz sentido na prática. A Confederação, a CNM, critica ainda algumas mudanças que foram feitas nesse projeto. Antes, o projeto tinha um dispositivo para que a União fizesse uma compensação para os estados e municípios por essa perda de arrecadação. Essa forma de calcular a compensação foi modificada durante aí a tramitação desse projeto na Câmara e também no Senado, e agora eles alegam que ficou mais difícil, que eles vão receber menos dinheiro, uma compensação menor. Então estão criticando bastante esse projeto, dizendo que vai ficar inviável seguir daqui para frente. Lembrando, que o que estabelece esse projeto é um teto aí para a alíquota do ICMS ser cobrada pelos estados em serviços chamados essenciais agora, serviços que passaram a ser considerados essenciais. Então, como transporte coletivo, também combustíveis e energia elétrica. O fato é que a Confederação diz que vai pedir para os municípios, as autoridades das cidades, para elas fiscalizarem pessoalmente se realmente esses preços caíram ou se foi realmente só uma medida aí para conseguir votos, para conseguir popularidade com os eleitores em uma época de alta de preços. Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. E para comentar as notícias neste Jornal da Manhã, segunda edição, nesse feriado de Corpus Christi, dia 16 de junho, eu chamo agora a Cristina Grêmio. Olá, Cristina. Oi, Marcelo, bom dia a você e a todos que nos assistem. Bom dia, Cristina. A gente sabe que há um embate já há algum tempo em relação a estados, governo federal, agora também os municípios. Cristina, o consumidor quer saber se ele terá, de fato, aí um reflexo na bomba real aí, depois de tantas tentativas aí para mexer em relação aos combustíveis. Cristina? Obviamente, e é isso que interessa, Marcelo? Falar que pode ser uma medida eleitoreira a essa altura do campeonato é muito desonesto, é falácia da oposição aí querendo desmerecer a louvável briga do governo federal para que os estados assumam sua parte e reduzam impostos, assim como o governo federal fez num momento de pós-pandemia, uma situação inédita na história de todas as pessoas que estão vivas, de todas as gerações que estão vivas. Nenhum governo, nenhum país havia se confrontado com uma situação tão desafiadora como essa, seguida de uma guerra que tem reflexos imediatos na questão do preço dos combustíveis. Então, vir falar de medida eleitoreira, e pior, as mesmas pessoas que lá atrás aplaudiram, lá atrás sim, aquela medida extremamente eleitoreira da ex-presidente Dilma, de baixar na marra o valor do custo da energia elétrica, que a gente sabia que a conta estava sendo jogada para frente. É muito diferente a situação e é estranho que as mesmas pessoas venham plantar narrativa agora para ir contra o povo, para ir contra a redução de impostos, para bater palmas para governadores que estão lucrando horrores, assim como a própria Petrobras, diga-se de passagem, em cima das altas consecutivas aí dos combustíveis. Vamos falar das perdas, O presidente Bolsonaro, a equipe do ministro Paulo Guedes fizeram um esforço ali ao propor esse projeto de lei para o Congresso analisar, para dar uma compensação para aqueles estados e municípios que viessem a ter perdas com a redução na alíquota do ICMS, que está altíssima em alguns lugares. Rio de Janeiro, por exemplo, cobra um terço
1/3 do que o consumidor paga na bomba vai para os cofres do Estado. E vamos e venhamos, é um Estado onde os serviços públicos não voltam a contento, né? Não são os que sugam esse dinheiro. O lucro está indo para outro lugar, sabe-se lá onde. Mas aí o governo federal planejou uma compensação para esses estados e municípios que eventualmente tenham perdas. Não vão ter que provar as perdas, né, Marcelo? Porque dizer que perdeu em relação a um lucro exorbitante que vinham tendo não vale. A proposta do governo é que se compare com a média da arrecadação do ano passado, que já foi alta. Porque no ano passado o combustível já estava subindo, não ainda por questões de guerra, mas por questões de pandemia, de quebra na cadeia de fornecimento geral. E aí eles querem pegar o ICMS agora, recente, que já vinha representando um lucro altíssimo para os estados e dizer, caiu de um mês para o outro, então me paga a diferença. Não é assim que as contas são feitas. Nós, eleitores, cidadãos brasileiros, contribuintes, pagadores de impostos, precisamos ficar muito atentos com todas essas narrativas que vão sendo plantadas aí e ver quem são os autores, quem inventa essas histórias para tentar convencer os distraídos aí de que são medidas eleitoreiras. Queremos combustível mais baixo e agora precisa haver fiscalização para que donos de postos de combustível e a própria Petrobras não aproveitem que haverá sim uma redução de impostos por conta da redução da alíquota do ICMS, que é imposto estadual, e carquem em cima da gente colocando mais aumento de combustível e aí fica parecendo que não houve redução nenhuma. Exatamente. Vamos dar sequência agora para